Olá, bem-vindos de novo. A gente está aqui novamente numa conversa da Arteri. Eu sou o Leandro, do meu lado está o Roberto, e hoje a gente está com o André Leal e o Rafael Franco para falar ainda mais um pouco da exposição Cidades Minerais, que o André é o curador e o Rafael é um dos artistas que está expondo na exposição. Expondo na exposição é ótimo. Mas vamos lá. Bom dia aí, Roberto. Bom dia, André. Mais uma vez, obrigado pela curadoria, bela curadoria. Obrigado por estar presente. Rafael, muito prazer, estamos te conhecendo hoje. Obrigado por participar do Artéria da exposição. Antes do André começar a falar do seu trabalho, eu queria saber como você é um dos novos na Artéria, o que você achou da Artéria? Oi, bom dia, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Eu achei super legal a plataforma, achei super interessante. Eu já tinha visto projetos semelhantes no exterior, não tinha visto ainda nada parecido aqui no Brasil, então achei muito legal. Bacana. André, você. Bom dia, obrigado pelo convite de novo, obrigado pela presença, obrigado, Rafael, por topar participar dessa conversa. Como eu já falei um pouco sobre o processo curatorial na última conversa com a Manuela e o Alan, eu queria falar um pouco especificamente do trabalho do Rafael em relação à curadoria. Leandro, você vai abrir Vou abrir aqui. puder A gente compartilhar um vai pouco? compartilhar aqui. Porque para falar um pouco desse percurso, né, como eu vejo o Rafael, porque enfim, a narrativa da exposição, digamos assim, parte um pouco da representação da cidade, né, principalmente as mais convencionais, que são fotos mesmo, são do Márcio Távora, né, aqui à esquerda no começo. A representação da pedra com o Jax, a Bruna também com o tijolo. O Roberto também tem essa passagem que eu acho bem importante aqui, essa obra à direita aqui, do Roberto, dessas paredes de Veneza num estado entre enfim, semi-arruinado, digamos assim, ou pelo menos bem, essa imagem bem deteriorada, e eu gosto dessa ideia do acúmulo, essa montagem de acúmulo dessas paredes marcadas com a história ali, né? Enfim, não são ruínas propriamente, mas é essa cidade histórica marcada pelas histórias urbanas que aí aconteceram, né? E o Rafael, eu peguei um pouco também, eu insiro ele nessa narrativa. Aqui estão os tijolos da Jussara, né? Então também a presença desse material bruto ali está entre a ruína, entre o material antes da construção e depois da construção, ou na ruína ali, essa da direita com as raízes. Então está um pouco nessa passagem também da construção para a ruína. E o Rafael faz uma certa transição entre essa representação da cidade e a transformação em si da cidade, né? Essa montagem, por exemplo, enfim, já parte dessas fotos montagens que, como eu falo, já tem mais de 10 anos, sei lá, já escrevi sobre o trabalho do Rafael, que ele desconstrói essa imagem da cidade. Então, mesmo quando ele representa formalmente uma cena urbana, uma paisagem urbana, essa fotomontagem já desconstrói, né, esse olhar e traz outras interpretações possíveis. Já não é passiva aquela imagem da paisagem urbana que a gente tem normalmente. E nesse caso específico é de uma obra, né? Também faz parte das vísceras da cidade que ele acompanhava antes, esses buracos abertos que dão a ver os encanamentos e tudo mais. Tem a foto, a imagem anterior também, do Rafael, Leandro, se você puder mostrar. A outra. Essa eu vou falar depois. Antes, para a direita. Peraí. Essa. Isso. Para mostrar um pouco também, por exemplo, essa que é uma representação mais estática, assim, digamos, da cidade, né? De uma cena onde não está acontecendo uma ópera, que é o caso, é diferente das outras duas imagens, né? Como a de Londres que a gente estava vendo, que tem uma obra ali que ele olha para baixo, e aqui ele pega essa fachada. Mesmo nessa fachada,
que é na Raul Pompeia, né? Mas faz parte também da série Enquanto Houver Céu, não é? Como é? Essa é Presentes do Tempo e Espaço. Presentes do Tempo e Espaço. Mas tá no mesmo tempo, assim, no mesmo pensamento também. Uhum. Só para comentar enfim, um pouco isso dessa desconstrução da paisagem urbana que ele faz por meio da fotomontagem, mas aqui também tem essa colisão, digamos assim, entre o prédio que foi construído mais recentemente e as casas que estão ali sendo ameaçadas, né, de desaparecerem dessa paisagem, como por meio da especulação imobiliária, por outros prédios que serão construídos, e esse é um processo importante na pesquisa do Rafael, que ele acompanha essas situações, assim, limites na cidade de São Paulo, principalmente, e aí seriam esses presentes do tempo e espaço. Então, esse casario mais antigo que está em vias de desaparecer, e ele registra também, né? Então, isso também fica como essa memória dessa região urbana quando ela eventualmente desaparecer, numa região da cidade muito muito acossada pela especulação imobiliária, de fato, né? E aí, então, para mostrar um pouco essa representação da cidade e também essa situação transitória dessa paisagem urbana, daí se você puder abrir essa Bengal House, e essa eu considero um ponto de virada, assim, digamos, na narrativa da exposição, que é justamente esse estado transitório mesmo dessa paisagem urbana, né? Que a direita tem essa construção ainda íntegra e o resto do quarteirão está sendo demolido, né? E virando entulho e virando pedras, né? Aquela pedra que começa como tijolo, depois vira dejeto também, que acontece na narrativa da exposição um pouco, nessa lógica da cidade mineral que eu comento, e que com a Manuela e o Alan a gente pôde ver também de outra maneira, né? Numa intervenção mais física mesmo, diretamente na paisagem urbana. Depois tem também a outra obra do Rafael, que daí tem um pouco uma questão mais memorialística, que eu acho interessante também comentar um pouco, que é também a transformação da paisagem urbana aqui no Rio de Janeiro, que foi uma residência que eu tive a oportunidade de organizar já tem uns 4 anos quase com ele, que é o casario a antiga rua, enfim, a rua Sacadura Cabral, onde era o Espaço Saracura, embaixo, então o casario, e para cima, em vermelho, as construções das áreas onde foram aterradas e conquistadas do mar para construir o porto moderno do Rio no começo do século XX, né? Então tem esse contraste entre a fachada antiga, que dava para o mar, inclusive, que era muito marcado por uma história de escravidão, porque ali chegaram muitos escravizados, é o maior porto de escravizados do mundo, inclusive. E aí enfim, esse contraste com a modernidade que emerge ali. Então também tem essa questão memorialística e outras camadas aí. Um pouco apresentar, acho que essa apresentação está feita, e agora acho que Eu ia seria entrar legal agora no perfil do do Rafael Rafael falar. aqui. Eu acho que contar um pouco dessa sua relação com a paisagem urbana. Eu comentei um pouco dessa sua ideia das vísceras da cidade, né, que está na Proctor Street e a de Oxford Street também, que acabou não entrando na exposição, mas está aí no seu perfil, que aí você diz que realmente é a cirurgia urbana, e falar um pouco desse seu olhar para essa cirurgia urbana, como você entende, e essa relação com a paisagem, a desconstrução da paisagem urbana. Se você quiser comentar algumas coisas que eu já trouxe aí, daí a gente vai falando um pouco mais, mas contar um pouco sua trajetória. Maravilha. Bom dia aí mais uma vez. Eu sempre me interessei muito sobre a funcionalidade, né, da cidade. Isso desde a faculdade, assim. E, sobretudo, quando essa funcionalidade ela sofria algum tipo de interrupção por uma construção, algum pequeno ponto ali onde eu identificava uma certa entropia ali, também estudando, né, outros artistas como Robert Smithson e Gordon Matta Clark, fazendo uns devaneios assim pela cidade, né? E me interessava muito
observar e refletir sobre o que era também não visto. Como que esse grande organismo que é a cidade se sustenta e meio que vai indo aos trancos e barrancos, né? Mas o que está por trás disso? Qual que é a estrutura que mantém esse grande organismo vivo? E isso acabou me levando para esse trabalho da cirurgia urbana. Em 2007, eu fui viver em Londres, né, na Inglaterra, e eles estavam... Bom, lá, assim, a construção civil é muito grande, tem obra para tudo quanto é lado, assim, é um grande canteiro a cidade. E na época que eu estava morando lá, eles estavam trocando todos os encanamentos, retirando do período vitoriano e trocando para esses mais novos, né, de PVC, esses tubos azuis. E era muito interessante para mim observar vários pontos da cidade, né, e também de outras cidades que eu visitei na Inglaterra, com esses rasgos, todos esses procedimentos, né, os elementos que são utilizados para poder abrir, manter aberto, enfim, criar as profundidades e tal. Isso tudo me fascinava bastante pelo ponto de vista técnico, assim, de quais são essas ferramentas, né? Eu sempre me liguei muito em construções também. E também conceitual, né? No sentido de ser uma ruptura no cotidiano da cidade e o cotidiano da cidade ser marcado por essas rupturas. Então, uma coisa um pouco... Não exatamente paradoxal, né? Mas tem um jogo aí, né? A natureza da cidade é ser meio caótica. Enfim, isso foi me interessando. E aí, a princípio, eu tirava assim, uma foto e era isso. Eu trabalhava com filme também, né? Isso acho que vale a pena mencionar um pouco. Que teve um momento que eu mudei o meio, né? E quando eu comecei a trabalhar com a fotografia digital, ficou mais fácil, né? Tirar um monte de fotos. Apesar de ter começado um pouco antes na analógica mesmo, mas chegou um momento que não cabia mais um quadro já não dava conta, assim, porque o pensamento veio um pouco da escultura, né? Então, um único quadro ali já não estava dando conta do que eu queria colocar ali. Então, eu acabei fazendo um pouco dessa escolha, dessa investigação, assim, né? E aí, ao fazer isso, nos primeiros resultados, eu me interessei nessa divisão, nessa fragmentação, pensando também nas distorções, né, que a lente ela proporciona, né, na tentativa de reproduzir o nosso olhar, assim. Então, acabou que eu gostei um pouco desse resultado, formalmente, conceitualmente, no sentido de ter esses fragmentos que se sustentam de alguma forma, mas existe uma fragilidade também, né? Uma curiosidade aqui dessa obra. Uhum. Ele está na madeira mesmo? Isso aqui são fragmentos de madeira também, junto das fotos? Ou é só impressão mesmo? Isso, são, digamos, caixinhas de MDF. Eu queria só comentar, puxando aí, estava pensando nisso e ia pedir, inclusive, Leandro, você deixar um pouco nesse, porque o Rafael comentou essa ideia escultórica, né? Então, acho que nesse trabalho é onde ele leva um pouco adiante esse pensamento, daí eu queria que você falasse um pouco mais, e acho que você falou um pouco essa lógica, né, da fotografia, foi algo que eu comentei, que mesmo quando você registra uma paisagem urbana, essa fotomontagem desconstrói, né, porque acho que era esse processo que você estava falando, de encaixar os diferentes fragmentos fotográficos, né, porque cada um tem um ponto de vista e uma perspectiva que dificulta isso. Aí, falar um pouco mais dessa relação, essa transição do analógico para o digital, assim, pensando... queria saber, não lembro direito, você chegou a fazer montagens físicas com fotografia impressa 10x15 em grande escala, ou sempre digitalizava e já... Porque você comentou aí essa imagem que está atrás de você, que já foi impressa digitalmente, não sei se ela foi registrada analogicamente, digitalizada, enfim, falar um pouco dessa relação analógica material e essa passagem para o tridimensional, que foi algo que também você acabou não explorando muito, não sei, tem algumas obras, mas, enfim, essa acho que é a mais emblemática e é um efeito muito interessante, eu gosto muito dessa esquina de Bruxelas, inclusive. Eu tinha uma analógica, ainda tenho ela, em 2009,
Até 2009 eu estava utilizando bastante essa câmera, e ela tinha uma lente fixa, 50mm, assim, eu gostava muito dela, porque a 50mm ela tem uma coisa ela é um retrato e tal, né? Mas, obviamente, para você tirar foto de paisagem urbana, não é a lente mais indicada, assim. Bom, de todo modo, teve um dia que eu fui fazer uma residência na Espanha, e teve um dia que ela, enfim, sofreu um pequeno acidente, e a câmera, ela funcionava, mas não era mais a mesma coisa. Então, foi nesse momento que eu comecei a tirar as primeiras fotos fragmentadas, né? Então, eram as primeiras colagens feitas com impressão analógica, assim, de registros analógicos, né? Mas nesse momento eu já entendi que, pelo rumo que o trabalho estava tomando, não ia rolar, ia ficar muito caro. Mesmo assim, morando na Europa, que tem um pouco mais de acesso e tal, não ia ser viável. E eu senti que eu podia, que o trabalho podia crescer mais, assim, né? Ele podia se expandir. Por exemplo, essa impressão aqui, essa colagem, na verdade, são 80, 100 impressões, mais ou menos, né? Então acaba que Então é quase 3 rolos de filme, né? Exato. Mas, peraí, Então, esse atrás de você é uma imagem só que você fez digital ou são várias ampliações analógicas que você colou e fez a colagem? são várias impressões digitais. Ah, tá bom. Então, eu Mas você colou, sempre... você imprimiu digital e colou. Você não fez Sim, a montagem no computador, no Photoshop? não, não. Ah, Eu tá. faço, assim, digamos, um rascunho, né, desses projetos. Eu faço no Photoshop, para ter uma Uhum. ideia mais ou menos de como é, mas quando eu vou para o físico, aí é totalmente analógico o processo de passar A montagem. cola. Bacana. Não, aí eu gostei mais do que eu já estava gostando. Bacana. Dá um trabalhinho, assim, eu preciso de uma superfície e tal, e aí... E é interessante que eu tenho que fazer escolhas também, porque tem várias distorções. Então tem uma hora que... e, por exemplo, essas fotos, elas começaram também, essas de paisagem, assim, dentro dessas percepções de cidade, estrutura, infraestrutura, eu fiquei muito interessado pelos canos e fios que estavam na superfície. E é curioso, porque aqui a gente fala, poste, um monte de fio, a gente está acostumado com isso. Mas tem diversos lugares da Europa que você tem ainda canos de aquecimento, de água, que passam na fachada, né? E eles vão desenhando a arquitetura também. E os fios de comunicação, eletricidade e tudo mais. Tanto que essa série começou como arquitetura de fios, cabos e canos. Então, essa foto, por exemplo, é em Sanremo, É, num distrito que eu ia chama comentar Lapinha. que assim, faz É na parte. fronteira da Itália com a França, né? Isso, exato. É a primeira E, cidade italiana que eu conheci na minha vida. nossa, é muito legal lá, né? E esse distrito de Lapinha é muito interessante, porque é toda assim, as ruazinhas, né? Tipo como a gente falaria, sei lá, uma quebrada aqui, mas é uma quebrada italiana, né? Então tem uma arquitetura super interessante, ao mesmo tempo também tem uma questão ali de social, assim, tem bastante imigrantes, sobretudo marroquinos. Eu lembro quando eu passei essa pequena temporada lá, a gente conversou bastante, fez amizade com eles, entendeu um pouco dos conflitos, tem uma certa violência também, então, enfim, é um lugar que gera bastante interesse e material de estudo também, né? Mas aí, se vocês forem reparar, sempre tem uns canos e uns fios. E isso me interessava muito. E chegava uma hora dentro dessas montagens que eu tenho que fazer uma escolha, assim, porque eu posso seguir ou a parede ou o fio e as coisas não vão se casar, né? Então, isso é um processo curioso, porque apesar de eu ter essa ferramenta digital, o processo final ele é totalmente analógico e eu preciso fazer escolhas. Eu não tenho escolha, eu tenho que fazer escolhas. Do ponto de vista formal, assim, sabe? Esse de São Remo é curioso, que dá para ver um pouco, bom, é da série, né, de arquitetura de canos e cabos, né? Uhum. E dá para ver também a diferença, como a dificuldade é muito maior nesse espaço, que imagino que seja um espaço confinado, isso que você falou da quebrada.
seja um Uhum. bequinho, algo muito mais próximo, né? E aí a distorção fica muito mais evidente e essa desconstrução que acontece é difícil, o olhar tem que buscar esses elementos que conectam, né, que reconectam, digamos assim, essa paisagem urbana e isso que você estava falando dos fios e canos e tal, como dá para entender também essa estruturação, essa escolha talvez que você faça deles serem os fios literalmente os fios Uhum. condutores da montagem, né? O Sim. elemento que encaixa uma foto na outra. E eu queria que você falasse um pouco também daquela escultura de Bruxelas, e aí como é esse encaixe, como você vê se no tridimensional é mais fácil de organizar isso. Deve ser mais complicado, porque os planos vão ser... Você vai ter que pensar como encaixar um plano no outro, mas ao mesmo tempo, imageticamente, talvez facilite um pouco, ou não? Eu acho que é porque essas fotos, essas montagens, né, na verdade, elas são um pouco mais simples, assim. Então, por exemplo, aqui em Bruxelas, cada, cada elemento desse tridimensional, ele é uma foto, né, um clique, digamos assim. Então, talvez se eu fosse fazer uma dessa com 80 impressões, aí já seria um trabalho bem rebuscado, assim. Mas eles dão um pouco mais de trabalho porque eu preciso construir essas caixas, né? São, digamos, umas maquetes fotográficas, né? Seria mais ou menos isso. Então eu tenho que também estruturar, tem todo um lance técnico aí, né? Mas aí também, eu acho que nesse ponto da pesquisa eu também comecei a meio me dar um pouco mais de liberdade, sabe? De pensar em cima, de recortar onde eu achava necessário. Enfim, não fiquei tão preso nessa coisa de isso aqui, essa é a imagem total que eu tenho, por mais que sejam várias impressões, mas eu tinha uma coisa assim, essa é a imagem total, eu tenho que ser o mais fiel possível, apesar de ter essa fragmentação, né? Então aqui eu já comecei a me sentir mais livre para retirar uns elementos e pensar essas profundidades. Tem uma coisa que eu acho interessante de mencionar sobre esse trabalho como um todo, que nesse período de 2008 até atualmente. Só um segundo, eu vou só falar uma coisa aqui com o meu filho, rapidinho. Todos temos filhos. O bacana porque ele mexe nos formatos também, não precisa usar o retangular ou o quadrado, né? Isso que eu acho bacana. Sim, né? Não se prende a Aí, isso. ó. Sim. E mesmo aquela, por exemplo, eu gosto daquela imagem da Bengal House, que é um panorama, mas ele vai diminuindo, assim. Então, no fim, fica, né, a foto começa grande e vira só uma, né? Tipo, começa essa montagem aqui de, sei lá, umas 5 de altura, a mais até. E aí vira uma só, assim, lá no final. É muito bacana. Quer continuar, Rafael? Sim. Desculpa, pequeno intervalo aqui. Acho que tem uma coisa interessante de pensar nesse trabalho que foi a forma com que também eu estava me relacionando com a cidade, como eu estava me deslocando na cidade, né? Esse foi um período que eu comecei a andar muito de bicicleta. Eu já andava aqui em São Paulo, mas em 2008, 2007, na verdade, quando eu mudei para Londres, já peguei uma bike, eu ia para o trabalho de bicicleta e tal. E em comecinho de 2009, eu comecei a trabalhar como courrier, né, bike entregador. E aí era assim, sei lá, umas 100 horas semanais, não, 100 horas semanais, não. É umas 40 horas semanais, pelo menos, trabalhando na bicicleta, e aí acaba que vira o seu estilo de vida também, né? Então eu comecei a incorporar um pouco essa coisa de estar passando na cidade. A bicicleta é interessante porque você pode ir com uma certa agilidade, mas você também tem um momento de contemplação ali. Você pode ir mais devagarzinho, né? Mas você está em movimento. Então, acabou que essa coisa das paisagens, assim, se movimentando, os quadros, né? Pensando até um pouco em cinema e tal, isso começou a me interessar também. E em toda essa parte assim, da minha pesquisa, isso tem uma influência, assim. E até hoje, aqui em São Paulo,
eu ando bastante, agora menos, né, com os filhos, mas ainda ando bastante de bicicleta. O Saracura também foi feito boa parte em bicicleta. E acho que isso é um dado interessante dentro desse pensamento, assim, dessa lógica de como reproduzir esse movimento e esses fragmentos, né? Porque foi nesse momento que você começou a fazer as montagens. Antes você até você já tinha esse interesse pelas obras, pela paisagem urbana, pela transformação, mas ainda são aquelas fotos bem iniciais do Largo das grandes obras no Largo da Batata, não é? E ainda sem ser montagem propriamente. Foi em Londres que você começou. Foi em Londres, Tem a ver também. Essa Foi. foto aqui do anterior, a das casinhas com o prédio, eu gosto de uma coisa. Não essa, essa aí. Que um dia eu brinquei com o arquiteto Vinícius Andrade, não sei se vocês conhecem, que, que eu ia fazer um trabalho dizendo como tem prédio feio em São Paulo, né? E aí ia começar por um perto do Lago da Batata, que eu acho horrível, perto do propósito cultural dele. Aí ele falou que ia arrumar uma briga para não fazer isso. Mas eu acho que eu consigo fazer o prédio mais feio dos que eu tenho em São Paulo. Então eu gosto disso. Porque se eu construir um prédio aí, porque eu adoro essas casinhas, né? E cada vez que a gente vê, eu eu moro agora no Alto da Lapa, aqui na Pio 11, perto da Pio 11, mas eu morei perto da Diógenes aqui, né? Mas eu morei trabalhei na Vila Madalena e morei na Vila Madalena e ainda temos o ateliê na Vila Madalena, né? E cada vez que eu vejo, e é numa casinha, e cada vez que eu vejo uma casinha no chão, dói um pouco o nosso coração, né? Que é a memória de São Paulo que vai indo, né? Porque quando a gente vê um livro do Militão de Azevedo, quando vê fotos antigas de São Paulo, ou do Rio, eu sigo no Instagram Rio Antigo, né? A memória foi embora e você vê que o Rio tem o André mora no Rio, você já teve residência no Rio, o Rio tem uma rua não sei se na Lapa, termina na Lapa, começa lá na Tijuca, acho que é isso, não sei. Mas é a rua que tem uma concentração de Art Deco, né? E disseram que a arquitetura Art Deco do Rio tem mais prédios no Rio do que na Flórida, do que em Miami, que tem o Art Deco Distrito, né? E aí me veio uma outra coisa interessante nessa parte da preservação da memória, que é um pouco que tem a ver com o seu trabalho. Eu estava pensando outro dia em Havana, né? Havana tem a Havana Velha, que é a arquitetura colonial espanhola, né? Aí vem Vedado, que é Art Deco, e depois vem aquele outro bairro que eu esqueci o nome, que tem as mansões que lembram The American Dream, anos 50, né? Então, eu acho que eu gosto desse trabalho de preservação da memória e eu queria te parabenizar por isso, porque o Brasil é um país sem memória, né? As cidades perdem a memória. O centro de São Paulo podia ser lindo como qualquer cidade da Europa. E largaram a mão, né? A preservação do que tem já não existe. Então, você passa na Líbero Badaró, tem os prédios antigos, pega os pedaços. Eu acho bacana esse trabalho nisso. Em relação a isso, preservar a memória e mostrar o que está acontecendo. Você está dando uma aula ou você está tendo aula? Sim, sim. Eu estou numa conversa aqui com os artistas. Fala, tio André. Pode falar que você está dando uma aula. Tá dando uma aula. Eu estou dando uma aula e tendo uma aula. Um pouco esse caráter que eu estava comentando também. E eu acho, enfim, acho que esse Praia da Vala é o mais evidente nessa relação histórica, né, com a memória, mas, por exemplo, a Raul, e um pouco isso que o Roberto estava falando, também essa memória mais anônima, né? Porque ali é a Raul Pompeia, é uma quadra da Vila Romana. Imagino que, inclusive, aí no Alto da Lapa, Roberto, você veja essa transformação com seus próprios olhos. Meus pais moram ali na Vila Anglo, no Alto da Vila Anglo, e tem uns 10 anos que eles moram lá. E a paisagem ali, o skyline mudou completamente nesse período, e é um bairro que eu frequento. E aí esse registro que o Rafael faz, realmente, assim, né, mostra essa cidade que está ameaçada e que vai mudar rapidamente, e esse modo, enfim, é um bairro que vai perder uma característica de vida
muito rápido, assim, 10 anos já muda completamente, né? Então, Vocês falam Completamente. o Gordon Matta Clark, ele é um dos precursores dos artistas, dos primeiros artistas, ele que juntou os primeiros artistas do Sorro. E se ele fosse andar no Sorro hoje, se tivesse vivo, ele teria um infarto. Com certeza. Entendeu? Você lembra, quando a gente estava no Saracura, né? Esse papo me remeteu a uma conversa que a gente fez no Saracura, na abertura dessa exposição, quando a gente mostrou esse trabalho, né, da Praia da Vala, que teve uma pessoa que perguntou, nossa, você é um pouco pessimista? Eu falei, realmente, eu sou bastante pessimista, devo dizer. Porque, assim, eu entendo que por mais que a gente tenha essa resistência, é importante ter a resistência no pensamento e mostrar, né, digamos, lutar pela preservação da memória, tentar enfrentar no máximo possível o processo de verticalização da cidade, especialmente quando ele é tão opressor assim, a especulação imobiliária, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo que a força do capital ela é imensa, né? Então, Tudo bem, mas eu tive há 2 anos atrás em Londres, eu e o André temos um primo que mora lá, até ele me levou numa região que foi refeita, restaurada, como é que se diz? Me fugiu o nome, ali Revitalizada. revitalizada? revitalizada, ali perto da linha preta do metrô, onde tem uma estação grande, King Cross Road. E eles King's pegaram, Cross. Uhum. nossa, fizeram uma revitalização maravilhosa. Aí você olha, quando está em um lugar descampado, você vê prédios sendo construídos, verticalizando, mas é tudo muito bem ordenado e bem organizado. Essa é a diferença. Se você voltar, o André, quando morou em Londres, era garoto, né? Se ele voltou, eu estive visitando ele lá. Se voltar naquela rua daqui a 50 anos, as casinhas vão estar lá. Uhum. Não é, André? sim, Então, eu acho. Tem um projeto um pouco mais organizado, assim, né? então, acho que é interessante esse teu trabalho denunciando também como é mal feito aqui e como o capital sobrepõe tudo isso, a memória, né? Mas ao mesmo tempo, em Londres também tem bastante tensão, assim, sobretudo no leste, por exemplo, o Bengal House, essa era uma área que tinha muitas pessoas de Bangladesh, da Índia, do Oriente Médio, e eles foram expulsos lá. Então também a questão da gentrificação, isso também Só pega, uma, né, em Hackney. Uma curiosidade, você falando justamente, casa de Bengala, né? Então, Exato. era alguma casa institucional, assim, dos imigrantes? Não, era um housing state. Inclusive, eu lembro que eu cheguei até esse lugar porque eu fazia umas entregas lá, quando eu cobria esse bairro ali, né, no trabalho de courrier. E era muito interessante, porque eu lembro que eu andava nos corredores e era um cheiro de curry, assim, eu sabia identificar a galera que estava morando pelos cheiros, pelos sentidos, assim. Uma paisagem olfativa também. Cara, super sensorial, assim, e é um tempero forte, né? Enfim, e essa área agora, Stepney Green ali, um pouco para frente de Whitechapel, né, onde tem a Whitechapel Gallery, isso já mudou completamente. Eu converso com amigos que ainda moram lá e eles falaram, ali já era, agora já é... A Liverpool Street já tá chegando para lá, sabe? O público, eu assim, tive Brick Lane, Hackney. eu tive nessa área aí também umas vezes atrás e vi a transformação toda. Uma pergunta. Vai virar um Sorro. Exato. Já Leandro, tá no processo bastante. Como é que estamos de tempo aí, Leandro? Eu acho que vai cair A gente agora. tem 1 minuto e meio. Eu só vi agora. Então, Vamos... Rafael, eu queria agradecer você, tá? Queria te dizer que, por curiosidade, não tem limite de publicação aí no Artéria. Então, se você quiser pôr todos os seus trabalhos aí para a gente ver, saborear e divulgar, seria interessante, tá? Quanto mais trabalho você pode colocar e pode indicar também para os seus amigos, não só aqui, como de fora do Brasil, para se cadastrar, que quanto mais gente tiver aí, interessante, tá? Maravilha. Você quer fazer alguma pergunta, Leandro? Não, acho que a gente está realmente estourando o tempo, então é mais agradecer realmente a participação do André, de novo, e do Rafael. Acho que foi muito interessante a conversa, né? E assim que a gente tiver a oportunidade, a gente faz mais, né? Chamar o André de novo para ajudar.
Legal. Conferir aí. Então, Foi tá bom. dar Obrigado, gente. Gente, obrigado a vocês. Boa semana. A gente vai se falando, tá? Obrigadão. Valeu. Boa Obrigado. semana. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer dar um tchauzinho? Segura, Até mais, pessoal. Até mais. Um Parando aqui. abraço. Tchau, tchau.